Os homens preferem as loiras, e as loiras preferem o quê? Primeira coisa que você tem que saber, se for assistir Blonde, a estreia da Netflix, é que não é uma cinebiografia. Ou seja, é um filme baseado num livro que por si só já era uma ficção. Então quando você clica ali no Blonde, esperando encontrar uma biopic, como eles gostam de chamar, você pode se surpreender até negativamente com esse filme. Passado isso, a gente consegue compreender Blonde como uma adaptação de um best-seller, escrito pela Joyce Carol Oates. Então esse livro vendeu bastante, já tinha rendido uma outra adaptação em 2001, e agora chegou bancado pela Plan B, que é a produtora do Brad Pitt, com pompa e circunstância dentro da Netflix. Blonde é o primeiro filme NC-17, que é a maior classificação etária dos Estados Unidos da década. E é o primeiro NC-17 a chegar na Netflix, no streaming em geral. Aí você pergunta, pô, e 365, outros filmes mais proibidões? Então, esses filmes foram classificados com censura máxima, mas para Netflix, não pela MPAA, que é o órgão que regula isso real oficial nos Estados Unidos. A própria Netflix, que nunca interfere nos seus produtos, chegou a pedir para o diretor, o Andrew Dominik, para dar uma maneirada, ver se ele conseguia fazer um corte que pudesse passar um pouco mais baixo dessa censura. Nada feito. O Andrew Dominik não fez concessão, o filme saiu extremamente polêmico e a censura NC-17 até que se justifica. Mesmo que o diretor e a atriz principal, a Ana de Armas, tenham estranhado o porquê dessa censura tão alta. Mas se você for assistir esse filme, você vai ver que a censura não foi tão alta assim. O que tem menor problema nesse filme é a nudez. Então já fica aqui o alerta de gatilho. Se você tem algum tipo de problema com temas mais sensíveis, esse não é um filme para você. O que a gente pode falar dos aspectos técnicos de Blonde? Blonde é um filme que já estava sendo gestado há algum tempo, já se sabia dessa adaptação, já se sabia que o material em si era bem cru, era bem chocante, e a expectativa era se o diretor ia ou não abrandar algum dos temas levantados pela autora. Como eu disse, mais uma vez, não é uma biografia. O que a autora fez aqui? A autora pegou passagens que realmente aconteceram na vida da Marilyn e deu uma amplificada em tudo. E aí você pode perguntar, pô, mas a autora tinha esse direito? A autora sabia o que estava fazendo? A autora é uma das maiores especialistas em Marilyn Monroe. Então, o que ela fez foi pegar um mito, a Marilyn, um mito, e contar a sua história com uma lupa em termos de desgraça, em termos de sofrimento, desde a pequena Norma. Então, o livro e o filme cobrem essas duas partes, a parte Norma Jean e a parte Marilyn Monroe. E é até interessante que Ana de Armas era acreditada como Norma Jean e não como Marilyn. Além disso, tanto a autora quanto o diretor optaram pelo caminho das alcunhas. Então você tem o ex-atleta, você tem o presidente, todo mundo sabe quem é, mas eles são tratados assim, tanto no livro quanto no filme. Falando de Ana de Armas, ela foi uma boa escolha? Ela não foi a primeira escolha. A Jessica Chastain, que é parça do Brad Pitt, havia sido escolhida primeiro, mas acabou saindo do projeto e fez bem porque ganhou o Oscar com a Tammy Faye. E aí caiu no colo da Ana de Armas, que é uma excelente atriz e nunca teve problema com nudez. Então a Ana de Armas manda bem vestida ou despida. De novo, esse não era o ponto principal. Só que mesmo assim, choveu uma metralhadora de críticas a ela. Ela tinha um sotaque cubano demais para interpretar um ícone como a Marilyn. Inclusive, na exibição de teste do filme, as próprias pessoas reclamaram desse sotaque. O diretor falou que isso ia ser tratado na pós-produção. A própria Ana de Armas ficou com apoio linguístico por mais de 9 meses, mas mesmo assim não conseguiu neutralizar o sotaque. Aí você vê que aconteceu a mesma coisa com um amigo dela, o Wagner Moura, que reclamaram quando ele estava vendo o Pablo Escobar. Ele teve que passar um perrengue para neutralizar o sotaque, e agora acontece com a Ana de Armas. E embora ela carregue o filme nas costas, nós temos ótimas participações, que infelizmente também o diretor optou por serem apenas participações. Cabia muito mais espaço para atores como Bob Cannavale e como o próprio Adrien Brody, que são excelentes atores, fazem os papéis do ex-atleta e do dramaturgo e talvez poderiam ter um pouco mais de tempo de tela. A fotografia está um pouco confusa com o uso de PB e também com o próprio formato do vídeo. Às vezes o formato está 4:3, aquela tela mais fechadinha, às vezes ele expande, às vezes fica colorido, às vezes fica preto e branco. A gente está acostumado a ver esse recurso aliado à narrativa. Então você tem um flashback numa cor, você tem um tratamento de imagem diferente. Aqui não, aqui a coisa está um pouco bagunçada. Então ele é preto e branco para
trazer o caráter artístico, ele é colorido, ele muda de formato e não fica muito claro qual foi a intenção narrativa do diretor ao fazer essa mesclagem de formatos e tratamento de cor. Direção de arte e figurinos mandaram muito bem. A própria Ana de Armas, que não parece tanto com a Marilyn Monroe, tem horas que você tá vendo ela. Tanto com a peruca quanto com a prótese dentária, ela realmente se entregou de corpo e alma ao personagem. A gente já sabe que vai ser um filme daqueles ame ou odeie, mas ninguém pode dizer que a Ana de Armas não está comprometida com o papel. Então, se você é daqueles que quer um plot denso, uma narrativa mais aprofundada, um roteiro mais construído, ou reviravoltas, não é pra você. Você vai ver até de uma forma meio bagunçada a montagem acaba indo pra frente, pra trás, mostrando passagens da vida da Marilyn, e uma das maiores críticas que esse filme tá recebendo é que você não tem um fio condutor. Então, o que você vê durante mais de 2 horas é um desfile de tragédias, de dor, de sofrimento, meio que desconexa. Ou seja, se você tá lá pelas imagens, ok. Se você tá pela história, você pode achar o filme longo demais, cansativo demais, já que o personagem acaba não evoluindo, a história acaba não andando muito pra frente. Basicamente, diretor e também a autora optaram por trazerem vários momentos da vida da Norma Jean e da vida da Marilyn Monroe. Não está muito em debate como uma virou a outra, ou em que fala de uma a gente consegue identificar a outra. Não é o processo, não é a evolução do personagem. As imagens são jogadas na sua cara com a intenção de chocar. E se você já consegue entender que não é uma cinebiografia, é possível você fazer uma leitura mais solta, mais ficcional do que está acontecendo. Tudo é aumentado, tudo é amplificado com um único objetivo, chocar. E aí a gente começa a questionar a escolha do diretor. Parece até uma coisa fetichista. Você vê que o diretor escolhe talvez os piores ângulos para filmar. Aliás, uma série de câmeras, uma série de técnicas cinematográficas misturadas. Tem primeiro plano, tem GoPro filmando, tem... Parece que ele descobriu a variedade de câmeras. E, curiosamente, ele parece sempre escolher o pior ângulo para conseguir colocar essas câmeras. Inclusive, tem uma cena inacreditável, que não dá nem para descrever. Sugiro, mais uma vez, parcimônia ao assistir, principalmente se você for mulher. E aqui, a gente não está falando sobre sanitizar a história da Marilyn Monroe. A gente sabe que ela passou por vários perrengues. O ponto aqui é por que só filmar perrengue, um atrás do outro. Então, quando você pensa que ela vai se levantar, quando você pensa que o amor vai vencer, porrada em cima de porrada. Eu imagino que qualquer mulher que tenha passado por uma situação parecida com essa vai sofrer ainda mais assistindo esse tipo de filme. Blonde é um filme que não vai acrescentar muito ao seu conhecimento sobre o mito. Se você conseguir virar a página e tratar como ficção, tira Marilyn e bota qualquer outra loira, é um filme de sofrimento e de agonia. Pode até parecer que ninguém passou por isso. A própria autora falou que a vida da Marilyn conseguiu ser pior do que isso. A gente nunca vai saber. A atuação da Ana começa um pouco afetada e depois eu acho que ela vai se encontrando, consegue imprimir o tom correto entre ingenuidade, medo, delírio e dor, muita dor. Mas é um filme que perde bastante oportunidade de trazer uma abordagem diferente. Talvez tenha faltado um contraponto feminino ali para poder amenizar, sem perder a força, algumas das cenas que parecem querer apenas polemizar. No fim, Blonde é um filme maior do que parecia ser. São 2 horas e 46 minutos e, honestamente, não tem necessidade de tanto. Parece que o diretor tinha mais horas de sofrimento ainda, mas o corte final foi com 2 horas e 46, que é uma duração longa para um filme que não tem uma história que te prende. Se a intenção da Netflix foi causar, ela conseguiu. Falando em prender, esse vídeo de poucos minutos também tem a intenção de fazer você conhecer outros vídeos do canal. Então, se puder dar um like, compartilhar ou conhecer outras críticas que a gente já colocou por aqui, ajuda bastante o meu trabalho. Se você não tem nenhum conhecimento prévio, ou se você realmente encarar isso como uma biografia, você vai começar pela maneira errada, a conhecer o maior ícone sexual de todos os tempos, que só queria se provar como atriz, que só queria ter uma vida normal e que foi moída por Hollywood com menos de 40 anos. É um filme triste e pesado. Existem outras obras para não iniciados em Marilyn Monroe.